Hoje a nossa palestra é sobre saúde mental e espiritismo. Nosso querido Flávio Santos é quem vai nos conduzir. Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, que nos abençoe, nos envolva na sua vibração, nas suas bênçãos de paz. Novamente de regresso a essa casa, agradecendo de maneira penhorada, em especial a Milana, que em nome da casa é a porta-voz, por intermédio da qual formulo o convite, os convites, aliás, com o qual eu sou muito honrado e sempre me felicito e me sinto brindado por estar de volta a essa casa, vendo as pessoas aqui trabalharem. Hoje cheguei um pouco mais cedo, vendo as pessoas se movimentarem, atuarem. Para mim é uma grata satisfação e faço votos de retornar e poder sempre estar aqui de alguma forma sendo também abençoado, brindado, contaminado com a atmosfera, com a psicosfera, com as bênçãos que o mundo espiritual nos proporciona, particularmente quando há uma reunião como essa, de oração, de recolhimento, em que, vibrando todos em uníssono, em união, a gente consegue atingir um clima de elevação com o qual todos nós somos beneficiados. Saúde mental não é um tema simples. Em nosso canal, que a gente divulga, que a gente produz os vídeos, tem pelo menos uns 3 vídeos a esse respeito. E se a gente for repetir 10 vezes esse tema, a gente vai ter sempre abordagens diferentes, distintas, sempre teremos enfoques variados. E desde já, eu já antecipo dizendo que o que a gente vai fazer aqui é um recorte de um tema que é inesgotável, de um tema que a gente sempre pode retomar, que a gente sempre pode revisitar, e sempre teremos aspectos diferentes, aspectos distintos, enfoques os mais variados para entender a mente humana, muito complexa, aliás, né? A saúde mental, que é um tema muito rico, né? Muito envolvido em uma série de gamas, uma série de vertentes, uma série de aspectos que se fazem necessários a gente estudar, a gente compreender cada vez mais, particularmente nos dias atuais, em que as questões emocionais e mentais estão cada vez mais nos envolvendo, que abate praticamente todas as famílias. Não há, se a gente for aqui catalogar, uma família sequer, hoje na Terra, segundo as estatísticas, que não apresente um dos membros portador de alguma questão emocional, de algum quadro mental, de alguma questão, de alguma necessidade psíquica específica. Aliás, dizem os especialistas que só no que tange à depressão, que cada vez mais tem aumentado, 7 pessoas de 10 terão ou estão tendo um episódio, pelo menos um episódio na vida inteira. O que chama atenção. Portanto, quase que todos estamos enquadrados nesse caso. E quando não é depressão, é transtorno de ansiedade, é quadros de humor os mais variados. Mas, para não atacar logo o tema diretamente, sem uma explicação ou sem uma moldura maior, para que a gente possa entender o enfoque que a gente vai dar e a conclusão espiritual, gostaria de primeiro pedir um pouco de paciência para fazer uma introdução, né, uma digressão inicial, dizendo que o conceito de saúde no sentido geral, já é desafiante. Basta a gente aqui recorrer à Organização Mundial de Saúde com o modelo biopsicossocial de saúde, né? O conceito de saúde que a OMS apresenta, conceito esse segundo o qual estabelece-se que a saúde não é a ausência de uma doença ou a ausência de patologias, mas é um quadro, um conjunto sistêmico de bem-estar que envolve bem-estar social, bem-estar físico e bem-estar mental, ou bem-estar psíquico.
Bem se vê que a questão é muito mais complexa, porque até mais ou menos a década de 70, mais ou menos quando esse conceito começa a ser apresentado, o modelo de saúde era saúde à ausência de doença. Mas se constatou que esse conceito é um conceito muito pobre, muito limitado. É um entendimento muito limitado da saúde. Por quê? Porque eu posso estar aparentemente saudável e não ser realmente saudável. Eu posso não apresentar nenhum tipo de diagnóstico médico classificado no manual de medicina e não estar bem. Seja física, seja emocional, seja socialmente. Então, esse conjunto de bem-estar social, físico e mental fez com que se estabelecesse esse conceito de saúde mais abrangente. Do contrário, como diz um grande especialista, o entendimento de saúde, ou o objetivo de alcançar a saúde, seria uma guerra o tempo todo contra bactérias, vírus ou agentes patogênicos ou algum diagnóstico de maneira geral. Ou seja, a saúde seria uma incessante luta contra agentes de alteração molecular, de alteração material do corpo físico, especialmente do corpo físico, e da realidade humana pela qual todos nós passamos. Então, é claro hoje perceber que às vezes o indivíduo não tem um diagnóstico específico, mas ele não está necessariamente saudável. E às vezes o indivíduo pode estar até com uma limitação física e pode ter os 3 bem-estar, segundo a Organização Mundial de Saúde, um certo bem-estar físico, mental e social, e ser considerado portador de relativa saúde, de gozar de relativa saúde. Então, é interessante pensar isso. O bem-estar físico. O que significa bem-estar físico? É essa sensação de homeostase, essa sensação de zona de conforto, essa sensação de relativo conforto físico, orgânico. O bem-estar social, que é o segundo item, que já começa a complicar, que segundo os autores começou a aparecer a partir da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, pós-Segunda Guerra Mundial, quando a OMS começa a se apresentar de uma maneira mais contundente no sentido de uma instituição respeitável no mundo, aparece então a noção de bem-estar social. O que significa bem-estar social? A questão do bem-estar social envolve aspectos financeiros e aspectos de relacionamento interpessoal na sociedade. Portanto, vai de uma gama que tem a ver com poder aquisitivo ou fonte de renda para sobreviver, pelo menos no sentido da dignidade humana, o mínimo possível, até as questões de interação social, portanto, de sensação de inclusão, de exclusão ou de identidade social, que tem a ver com trabalho, com desemprego, com uma série de fatores aqui que foi avaliado especialmente. Por que após a Segunda Guerra Mundial? Porque após a Segunda Guerra Mundial, muitas famílias foram desorganizadas por conta da morte dos seus membros, especialmente os sujeitos masculinos que foram para a guerra, e a família teve que se reorganizar de alguma forma, e houve, no entanto, portanto, uma alteração tanto das famílias como na interação das famílias com o trabalho, o ofício, de uma forma geral, e surgiu uma série de transformações sociais que começou na década de 50 e que vem até os dias atuais. Portanto, essa noção de bem-estar social parte, portanto, dessas questões, parte, portanto, desses conceitos, da ideia de que a saúde social vai além do aspecto econômico, vai além do aspecto financeiro. Só para dar um exemplo aqui, eu podia citar um exemplo aqui bem básico da cultura brasileira. A ideia de trabalho, na nossa cultura, nem todas as culturas são assim, mas na nossa cultura nacional, a ideia de trabalho está associada a uma certa sensação de inclusão na sociedade. Porque marca profundamente, na cultura ocidental de uma maneira geral, e na cultura brasileira de uma forma mais particular, a ideia de você estar trabalhando faz com que você se sinta de alguma forma identificado ou vinculado a algum tipo de identidade social, a ponto de, o que é que acontece nas relações interpessoais, de maneira geral, claro, você faz o quê? Você trabalha com o quê? E aquele que não está trabalhando, que está desempregado, ou não está realizando um ofício formal recorrente, se sente à margem. Ou então o aposentado. Quantas vezes há sujeitos que vivem a experiência
de exclusão ou de sensação, a célebre depressão da pessoa que se aposenta, né? A pessoa se aposenta e deprime, né? Claro que tem vários fatores, inclusive fatores internos, né? O indivíduo focalizou no trabalho como única forma de satisfação da sua vida, né? Se vinculou ao trabalho como sendo a única fonte de prazer, de satisfação e de se sentir útil. E aí, ao se aposentar, se sente de alguma forma deslocado, né? Se sente de alguma forma descontextualizado. Mas não apenas isso, né? A ideia social, o discurso social, né? A compreensão social, né? do trabalho, da atuação profissional, de alguma forma, marca profundamente a forma como a gente se organiza. Pelo menos em nossa sociedade atual, né? A depender do que a gente faz, do que a gente não faz. Isso é muito forte, é muito forte. Tem, conforme aqueles que estudam a questão, tem aspectos interessantes e tem aspectos bastante duros, bastante cruéis, né, nesse sentido. Então, saúde social tem a ver, portanto, com esse conjunto de coisas da pessoa se sentir bem socialmente, portanto, que envolve desde o aspecto monetário, como nós dissemos, até a sua interação no organismo social, portanto, na comunidade. Essa é a ideia. Mas a verdade é que quando nós entramos para o terceiro item, bem-estar físico, bem-estar social e bem-estar mental, o terceiro item, já no conceito de saúde genérico, já é muito difícil de definir. Os próprios autores dizem que bem-estar mental não é um conceito claro e que varia de autor para autor. O que é interessante pensar, né? Já começa aí a dificuldade. O que significa bem-estar mental? É difícil de definir do ponto de vista de um conceito aqui geral, coletivo, que abarque todas as singularidades, que abarque todas as subjetividades. Isso é algo digno de nota, né? Por quê? Porque quanto mais as ciências psíquicas estudam o comportamento humano, mais se percebe que normalidade psíquica é algo difícil de se definir. Né? Há, inclusive, literatura vasta sobre isso, né? O que é normal do que não é normal. Né? Há uma linha muito tênue daquilo que é considerado normal e funcional, né? Até porque o termo normal nem é muito usado em termos de ciências de saúde, eu estou usando no sentido de simplificar e de tornar mais fácil no discurso geral, mas o termo normal é até evitado. Né? O que é normal do que não é normal, ou seja, o que é patológico, o que não é funcional, né? O que é que traz sofrimento do que não traz. É algo que se discute muito. Eu estou falando das melhores cabeças da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, que se debruçam sobre o assunto. E o conceito não é claro, a ponto de... Por quê? Porque primeiro que a gente lida com algo que é abstrato. Né? Saúde psíquica ou transtorno psíquico, você não tem evidência material. Você não faz um exame de sangue para dizer, pô, você está bem emocionalmente. Não tem uma evidência laboratorial. Não tem um exame, uma raio-x, uma tomografia, uma radiografia. Não tem um exame médico que tem uma lauda assim, pô, você está bem na saúde mental. Não tem. É algo que você lida com abstrações, com relato de sintomas clínicos do paciente, com observação dos profissionais, né? Portanto, é algo de observação, né? E de avaliação. O conjunto de relatos é que de alguma forma enquadrinha ou caracteriza a pessoa em algo que seria da saúde psíquica ou da normalidade, entre aspas, psíquica, ou da falta de normalidade. Talvez foi por isso que Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal, na sua música popular. Eu diria que nem de longe. Nem de longe. Né? Mas eu acho que ele foi generoso com a gente. Porque normalidade e anormalidade psíquica são conceitos muito difíceis. Muito difíceis. Né? Conceitos que dependem, muitas vezes, do relato do sujeito, até que ponto ele se sente bem com aquilo, ele está bem com aquilo. E ainda assim não é critério absoluto. Porque a gente tem, por exemplo, transtornos masoquistas, que o indivíduo se autossabota e se compraz, o indivíduo se autopune, se autoaflige, se compraz, e para ele está tudo bem, mas ele não está bem. Então, veja como é complicado, né? Tanto de fora examinar, como a partir do próprio relato do sujeito. E isso estamos falando em termos aqui
iniciais. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, conceitos de psiquiatria e psicologia, a gente está lidando o tempo todo com abstrações. Você fala, por exemplo, estou com ansiedade. Cadê? Abre o cérebro da pessoa e vê a ansiedade dentro? Não dá para ver. Ah, eu tô com tristeza, eu estou com depressão. Não tem nada, você não abre, não faz uma cirurgia, não vê a depressão ali. Ou seja, você está lidando com abstrações, com coisas que não são concretas, mas que existem. O fato de não ser concreto não quer dizer que não exista. Existe. Só não consegue ser pego, só não consegue ser palpado, mas existe. E é essa a dificuldade. Por isso que, eu vou contar um segredo para quem não sabe, quem for da área sabe isso. Mas quem não for da área, talvez não saiba que entre os médicos, para fazer residência, psiquiatria é um negócio muito rejeitado. É como se fosse assim, uma coisa em segundo plano. Você vai fazer psiquiatria, que coisa horrível. Psiquiatria está na Idade Média, você não tem nenhum aparelho tecnológico, nenhuma coisa assim. O apelido que a psiquiatria ganha em algumas universidades de medicina é que é a prima pobre da medicina. É um discurso preconceituoso, né? Mas é por quê? Porque a psiquiatria lida com o relato, não tem... Para a cardiologia, a neurologia, que tem uma série de aparelhos sofisticados para dar conta de quadros, para antecipar, a psiquiatria é escuta, relato de sintomas, tentativa e erro, e de fato é assim mesmo, né? Um psicofármaco, uma medicação que serve para uma paciente não serve para o outro, e não se sabe explicar por quê. O mesmo quadro de depressão, você dá escitalopram para um dos exemplos de antidepressivo, e para outra dá escitalopram não serve, tem que dar fluoxetina, paroxetina, sertralina. Estou citando aqui algumas substâncias, né, conhecidas. Então é interessante, porque alguns usam clonazepam, o nome comercial Rivotril, que é tão famoso, tão conhecido, e consegue, por exemplo, aliviar a ansiedade até adormecer. E há pessoas que usam a mesma medicação e dá uma virada, um efeito contrário. Em vez de ficar tranquilo, ficam ansiosos e até eufóricos. A psiquiatria não sabe explicar por quê. Daí a experimentação, é tentativa e erro, até encontrar uma medicação que o sujeito responda bem quando o quadro necessita de medicação, de intervenção aí farmacológica. O que eu quero dizer com tudo isso é que, de maneira geral, lidando com essas abstrações, fica muito difícil, a ponto de alguns estudiosos do passado, essa tese está relativamente superada, surgiu um movimento chamado antipsiquiatria, que era uma espécie de crítica à psiquiatria clássica acadêmica, algumas críticas muito válidas em meu modo de entender, bem fundamentadas, mas quiseram destruir com tudo, né? Alguns autores, inclusive, tentaram descrever a ideia de que a psiquiatria estava inventando doenças para diagnosticar. Existe supermedicação? Existe hipermedicação, né? Excesso de medicalização? Existe. Mas, em meu modo de entender, também houve um excesso nesse sentido de querer acabar com tudo, né? O diagnóstico rotula, o diagnóstico às vezes estigmatiza, né? Mas não acredito que caminhar na direção de nenhum diagnóstico também não vai ajudar, não vai resolver a questão, até porque o diagnóstico pode ajudar a tratar um paciente, né? A trabalhar e ajudá-lo, né? Quando a gente sabe o que o paciente tem, né? Tudo depende da forma como eu uso, né? E não necessariamente a ferramenta, né? Mas isso foi muito debatido no passado. A verdade é que quando a gente vai para o subproduto, ou melhor, subitem de saúde geral, para a saúde mental, a própria Organização Mundial de Saúde já declarou que o conceito de saúde mental ainda, século XXI, 2019, ainda é vago. O conceito de saúde mental é vago. Há necessidade de ter um conceito, mas o conceito é vago. Interessante isso, né? E a gente fica se perguntando por quê? Por que esse conceito é tão vago? Porque na área de psiquiatria e de alguma forma de psicopatologia, não só psiquiatria, mas psicopatologia, a gente vê que quase sempre a saúde mental é entendida ou se tenta compreendê-la a partir da ausência de sintomas de transtorno mental. Olha a ideia de ausência de doença, agora na saúde mental isso é mais forte ainda. Se a ausência de doença já é um modelo limitado e superado na saúde geral, na saúde mental ainda não foi superado. Se você pegar a história da psiquiatria de maneira geral, você vai ver que a história da psiquiatria é focada em cima dos transtornos.
e não da saúde. Há muito mais coisas para falar sobre transtorno mental do que saúde mental. O que é que... Se você for pegar literatura psiquiátrica, saúde mental é assim, ó, pequenininho. E sobre transtorno mental é um volume infinitamente maior. Qual é a lógica que você chega? Que saúde mental é a ausência de transtorno mental. Quando o paciente não tem transtorno mental nenhum, o paciente é saudável. Só que não é verdade. Nem sempre é verdade. Porque há quadros em que o paciente não tem nenhum transtorno diagnosticado, não tem nenhum tipo de diagnóstico específico e a pessoa não está bem, mentalmente falando, emocionalmente falando. Não se dá para encaixá-la em nenhum quadro do DSM-5, do CID-11, e ainda assim ela não está bem. Isso que é algo interessante a gente pensar. O indivíduo pode estar mentalmente não saudável e não ter um sintoma, ou melhor, um conjunto de sintomas que coloque ele dentro de uma patologia específica. Eu vou citar um caso que é emblemático, que é didático, que eu já citei em outras palestras, que é o seguinte. Uma escritora judia chamada Hannah Arendt, que escreveu a obra A Banalidade do Mal, ela escreveu um livro chamado Eichmann em Jerusalém. Eichmann foi um grande carrasco nazista, um daqueles que executava as ordens de Himmler, de Goebbels e do próprio Hitler na Segunda Guerra Mundial. E ela foi examinar, porque ela participou e acompanhou o julgamento de Eichmann em Jerusalém. Esse indivíduo que deve ter levado para as câmaras de gás, para os fornos, crematórios e para as execuções em massas, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. A semelhança de Joseph Mengele, o médico nazista que ficou foragido um tempo, Eichmann foi um dos grandes símbolos da matança em larga escala do Terceiro Reich. E ela participou de todo o julgamento dele em Jerusalém, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi preso e foi levado. Ele foi julgado em Jerusalém pela morte em massa de judeus. Ela, como judia, participou do julgamento, que foi público, foi uma audiência pública. E ela escreveu um livro sobre esse julgamento. Eichmann foi examinado por psiquiatras, participou e foi submetido por vários interrogatórios, inquéritos, e a conclusão foi algo surpreendente. Ele não apresentava, aparentemente, nenhuma patologia psiquiátrica, compreendia bem o que se estava falando, tinha uma relação de causa e efeito ótima, e o que é mais estarrecedor, quando ele saía dos campos de concentração, ele era um excelente marido, um exemplo de pai de família, chegava em casa, brincava com os filhos, era amoroso em casa, e ao entrar naquele campo de concentração, ele se tornava um títere, um facínora, uma máquina de matar. Como é possível? Hannah Arendt conclui que aquele sujeito era um burocrata. E ele dizia com toda a sinceridade, olha que ele foi avaliado por diversos especialistas, se ele estava mentindo ou não, para poder escapar da forca. Ele foi enforcado, ele foi vítima da pena de morte da época, recebeu a forca. E ele dizia que estava cumprindo ordens, executava ordens e acreditava, dentro daquele contexto, que estava certo. Esse sujeito, aparentemente, não tinha nenhuma patologia para ser enquadrado dentro de um diagnóstico psiquiátrico. Porque você pode pensar em outros casos do indivíduo sociopata, psicopata, que está enquadrado naquele transtorno de personalidade antissocial. Stalin, Hirohito, o próprio Hitler, tudo bem. Mas no caso dele, nem isso se encaixava. Porque aparentemente ele tinha empatia e tinha compaixão pelo outro. Pode-se perceber que a mente humana é um negócio muito complexo. Porque no caso de Eichmann, ele aparentemente não tinha sintomas psiquiátricos clássicos, mas a gente não pode dizer que ele é modelo de saúde mental. A gente não pode afirmar que ele gozava de saúde mental, depois de tudo que ele fez. Então vejamos que a questão é muito, muito, muito complexa. Ao longo da história humana, a teoria e única explicação
para o binômio saúde e doença foi a chamada teoria humoral ou teoria dos humores. A teoria dos humores de Galeno, 400 anos antes de Cristo, que Hipócrates também difundiu muito, dizia que nós temos 4 substâncias no organismo e, a depender da quantidade maior ou menor dessas substâncias, a escassez ou a abundância, o indivíduo gozava de saúde ou padecia de alguma doença. Inclusive, graças a essas 4 substâncias, também se estabeleceu uma das primeiras tentativas de tipologizar o ser humano, ou seja, enquadrar ele em tipos. Tipologização que sempre foi um anseio da criatura humana, né? Os signos dos zodíacos, na tradição astrológica, é uma tentativa popular de tipologizar as criaturas humanas em signos. E a teoria humoral também falava, né? O sangue, a bilis amarela, a bilis negra, a fleuma. Então, aquele que abundava, por exemplo, o sangue era o tipo sanguíneo. Aquele que abundava a bilis amarela era o tipo colérico. E assim por diante. Ou seja, era a explicação de comportamento psicológico e também da saúde e da doença. Daí, por exemplo, algumas doenças, como o caso melancolia, que era o termo utilizado no passado para a depressão. Melancolia significa literalmente bilis negra. Melânia, de melanina, de pigmentação, de cor, que dá pigmentação, cor da pele, melânia, e colis, que é negro, escuro. Daí bilis negra, uma quantidade muito grande de bilis negra secretada pelo fígado geraria no sujeito uma melancolia. Essa tese, é claro que não é científica atualmente, mas era a tentativa científica durante toda a antiguidade grega e durante toda a Idade Média. 1000 anos de Idade Média era a única explicação científica, ou melhor, pseudocientífica, para tentar entender a saúde humana e a saúde mental. Daí, a depender da quantidade de substância que se acreditava que tinha no organismo, o tratamento era com sangrias, com sanguessugas, para que eliminasse, através das sangrias e sanguessugas, pela epiderme, aquela quantidade de substâncias no organismo e o indivíduo voltava à lucidez, se acreditava. A pessoa ficava desidratada com esses tratamentos e não respondia quase sempre a essa terapia, essa terapêutica. E assim foi ao longo dos anos, ao longo das épocas. Portanto, era a ideia. Na Idade Média surgia também a explicação dos demônios, a ideia de invasão ou de influenciação demoníaca. Daí algumas patologias psiquiátricas foram consideradas influência demoníaca. E do outro lado, houve um médico medieval, na época de Paracelso, um pouco antes de Paracelso, que achou por bem pegar pacientes esquizofrênicos, especialmente em estado de catatonia, que é aquele estado de hebetação, de mutismo total, e tem um alçapão, olha que ideia, tem um alçapão no seu consultório médico, o paciente sentava, e aí ele apertava um negócio lá, puxava um gatilho lá, e a pessoa caía nesse alçapão. O choque do paciente catatônico se estatelando no chão fazia com que o paciente reagisse. Veja que aí tem os primórdios do eletrochoque. Começou assim na psiquiatria. Claro que o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia tem toda uma teoria por detrás, né, para causar desoxigenação cerebral e assim por diante. Mas havia essa ideia de que se desse um choque, talvez a pessoa voltava da sua alienação e retomava um pouco do seu psiquismo na vida atual. A verdade é que a ciência avançou muito no final do século XVIII e começo do século XIX e assim por diante. Os primeiros laboratórios, as universidades não religiosas, o pensamento humano começa a se divorciar da religião medieval, enclausuradora, a religião castradora, a religião que impedia o indivíduo de pensar e de investigar. E graças a isso, o avanço da ciência com grandes homens, desde o Felipe Pinel na psiquiatria, que começa a convocar os médicos a tratarem os pacientes psicóticos nos manicômios com humanidade, até, por exemplo, Guilherme Grisingen, considerado um dos pais da endocrinologia, ele que pega suprarrenais de macacos e ingere para saber qual era o efeito no seu metabolismo, inclusive no comportamento, na dimensão psicológica, e surge a endocrinologia e todos os estudos endocrinológicos das glândulas e dos hormônios, afetando também a saúde mental e o comportamento humano.
Até os grandes nomes como Kraepelin, por exemplo, Emílio Kraepelin, um dos grandes psiquiatras, considerado o pai da psiquiatria moderna, esse homem que foi o primeiro a sistematizar a chamada demência precoce, que mais tarde Eugênio Bloia vai dar o nome de esquizofrenia. Ele que deu o nome psicose maníaco-depressiva àqueles transtornos que hoje é chamado de transtorno bipolar, depressão e euforia, depressão e euforia, depressão e euforia, que no passado era chamada psicose maníaco-depressiva. Ele fez a primeira sistematização mais completa, já havia antes, mas a sistematização mais completa dos quadros psiquiátricos. Esse homem extraordinário, né, que começou a sistematizar e a de separar pacientes por quadros, né? Hoje, os manuais de psiquiatria são baseados ainda nos escritos de Kraepelin. Há alguns manuais, quando tentam, às vezes, alterar alguma coisa, às vezes erram. E Kraepelin parecia ter mais razão ainda. Interessante isso. Só que, é importante aqui observar, todos esses pesquisadores da ciência psiquiátrica ainda nascendo, todos eles defendiam a ideia de saúde mental e de transtorno mental como algo exclusivamente biológico. Algo que tinha base biológica. E por isso era necessário, portanto, intervenção biológica. A psiquiatria nasce exclusivamente com base biológica. Alteração da neuroquímica cerebral, alteração por conta de uma doença que o indivíduo contraiu e como sequela daquela doença, delírio, alucinação e transtornos psiquiátricos. Juliano Moreira, o doutor Juliano Moreira, elaborou uma tese, uma das suas teses, a tese de doutorado dele, que ele apresentou inclusive no exterior, foi sobre a sífilis e os efeitos da sífilis na saúde mental. Alguns pacientes de sífilis realmente acabavam desenvolvendo loucura, transtornos psíquicos. E assim outros quadros, ou seja, sequelas de determinadas doenças, principalmente as doenças infecto-contagiosas. Isso é interessante aqui pontuar. E traumatismos cranianos, um acidente em que há um traumatismo craniano e a pessoa parece desenvolver sintomas psíquicos a partir daí. Veja que é tudo de base biológica. Traumatismo craniano, doenças infecto-contagiosas e alteração da neuroquímica cerebral. E as alterações glandulares, hormonais, da também nascente endocrinologia, né? Que não podemos negar que existe, né? Alteração no metabolismo, a tireoide, por exemplo, né? Kardec, nos textos dele, fala sobre os cretinos. Cretino, na obra kardeciana, não é o termo popular que a gente usa para desqualificar alguém, não. Você é um cretino. Não. Cretino, na obra kardeciana, tem a ver com uma doença chamada cretinismo, que era uma nomenclatura antiga, para um quadro de alteração da tireoide ou disfunção da tireoide em idade infantil, e graças àquilo não percebido, o paciente tinha, portanto, comprometimento no seu crescimento físico, no seu desenvolvimento psicomotor, ficava, portanto, com um retardo, tanto no crescimento quanto no intelecto, né, físico e intelectual. Então, era um indivíduo que tinha certas limitações, era chamado de cretino, cretinismo. Né? Hoje essa expressão, por conta do estereótipo, não se usa mais, mas era usada no passado assim. Daí, quando você vê na obra de Kardec, os cretinos e os idiotas, idiotia também, que é sinônimo de oligofrenia, né? E cretinismo, que quase sempre tem a ver com algo de alteração glandular, que quase não se encontra hoje, por conta dos estudos aí, e de você diagnosticar desde cedo, né? Alteração hormonal e assim por diante, mas que no passado havia. Então a pessoa não se desenvolvia e tinha por conta da tireoide. Tireoide cujas substâncias são bem poucas, mas se aumentar demais, ou se faltar demais, o indivíduo tem alteração no metabolismo. Me permitam dizer, na minha atividade profissional, quantas vezes quadros de aparente depressão, que a gente achava que era depressão e era hipotireoidismo. A pessoa cansada, sem conseguir, né, se desenvolver direito, com a necessidade de dormir demais, dormia muito, dormia e sempre acordava cansado. Aparentemente parecia depressão e era às vezes disfunção na tireoide. Começou a tomar lá o Sintroid por Ante4, ou seja lá o que for, equilibrou as taxas de hormônio e ficou ótimo. Né? Então, tem alteração glandular também. Né?
No caso das mulheres, por exemplo, os hormônios femininos, as alterações, né, do puerpério, da gravidez, menopausa, né, algumas que apresentam sintomas mais intensificados no período pré e pós-menstrual. Tudo isso tem a ver com essas alterações, né, que afeta psiquicamente, que afeta o comportamento, que afeta o psiquismo. Então, isso daí... Mas tudo isso é de base biológica. Tudo isso tem um enfoque essencialmente biológico. E o conceito de neuroquímica cerebral é um conceito muito valorizado na época e foi sendo valorizado adiante. Tanto é que surgiram as medicações para equilibrar a neuroquímica cerebral, quando explicitamente, evidentemente, claramente o paciente apresentava característica de alteração. Alguns medicamentos foram descobertos assim, ao acaso. Por exemplo, o lítio, que era um sal que utilizava, antes do atual sal de cozinha, se utilizava o lítio. Um pesquisador observou que um parente seu, eu não me lembro o nome dele agora, não sei se era um primo ou irmão dele, que tinha um transtorno psíquico, um sintoma de psicose maníaco-depressiva, portanto, transtorno bipolar. Ao ingerir o lítio, estabilizava o humor. Surgia um grande estabilizador do humor. Hoje não se usa o lítio para sal de cozinha, porque o lítio também tem um potencial tóxico. Daí o paciente que usa lítio tem que estar o tempo todo examinando os hormônios, né? Mas surgia ali um excelente tratamento para a estabilização do humor, principalmente nos casos de transtorno bipolar e de ideação suicida. Até hoje é o tratamento de primeira linha, a primeira opção que muitos psiquiatras usam, a não ser quando a pessoa tem uma disfunção na tireoide, tem uma questão hormonal que não pode usar o lítio, né? Então, isso é interessante. Alguns quadros foram surgindo assim. A clorpromazina também foi descoberta por uma investigação científica assim, ao acaso. A princípio era utilizada como anestesia de cirurgia e percebeu depois que, dando para pacientes muito agitados e eufóricos, portadores de psicose, relaxava, ou melhor, tranquilizava o paciente, rebaixava um pouco a agitação do paciente. Surgiam um dos primeiros antipsicóticos. E assim outros. Então vocês vejam que essa foi a história, digamos assim, bem resumida, da psiquiatria acadêmica, e a neuroquímica cerebral foi muito valorizada por conta dos efeitos que dava. Aliás, com toda a crítica que a gente pode fazer, com todos os defeitos, alguns efeitos e alguns resultados muito bons, né? Algumas respostas muito boas em alguns pacientes que tinham uma demanda orgânica mesmo, um quadro endógeno, como a gente fala, né? Estrutural, a pessoa parece nascer com uma predisposição, por exemplo, à ansiedade, à depressão, e às vezes, a depender do caso, a medicação ajuda a pessoa a se tratar. Por que eu digo ajuda a se tratar? Porque se você é materialista, e estamos aqui numa reflexão espiritual, se você é materialista, você vai ficar só na medicação. E vai achar que o problema é físico e a medicação resolve tudo. E a conclusão da nossa palestra, a gente já está chegando lá, é falar que ainda que a matéria esteja defeituosa e precisa ser tratada, a matéria é efeito, não é causa. A causa sempre está no espírito, no ser interior que nós somos, em qualquer situação. Em qualquer situação, a visão espiritual que a doutrina espírita lhe proporciona vai dizer que nada que não tenha raízes profundas no espírito. É um erro falar que todo problema é espiritual no sentido de obsessão. Porque quando a gente fala, é um problema espiritual, quase sempre a gente está dizendo que é um problema mediúnico, uma influência mediúnica. Aí não. Mas toda questão é espiritual, porque toda questão tem uma raiz profunda no espírito que eu sou, que se manifesta no corpo que eu estou. Então, não é por acaso que você tem determinada alergia, não é por acaso que você tem intolerância a determinado alimento, não é por acaso que você tem crises de enxaqueca de vez em quando, não é por acaso que quando a sua imunidade baixa, você tem um problema respiratório, começa a ficar com rinite, faringite, e outra pessoa da sua família que tem a mesma baixa de imunidade, já tem disfunção intestinal, disenteria, oclusão, gastrite, esofagite, refluxo. Cada pessoa reage de uma forma. Responde de uma forma que tem a ver com a história daquele espírito.
André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, num capítulo chamado Predisposições Mórbidas, vai dizer que todos nós trazemos em nós zonas de remorso, que são compatíveis com aquilo que a gente acionou num pretérito. E por isso essas zonas de remorso deixam determinados órgãos nossos mais frágeis, mais suscetíveis, aquilo que a medicina chama de órgãos de choque. Então eu tenho um estresse, eu fico com psoríase. Mas aí a outra pessoa tem um estresse, tem um outro tipo de reação. Por que eu tenho uma infecção na perna e a outra pessoa tem nas mãos? Por que respostas diferentes? Predisposições mórbidas, as zonas de remorso que André Luiz vai examinar. Mas só para concluir essa parte acadêmica, Freud, Jung, a psicologia, a psicanálise vai dizer, não, nem tudo é biológico. Tem coisas que não são físicas, as neuroses, e Freud conseguiu demonstrar o inconsciente, as questões emocionais, que tem coisas que não são físicas, mas que a pessoa está sentindo e é real. E pode se somatizar fisicamente, a ideia do inconsciente, etc. A teoria freudiana, que falava da libido, que falava dos impulsos, dos desejos, foi rechaçada pela ciência da época, mas ele conseguiu demonstrar que, embora não se conseguisse ver em laboratório e palpar, era real. A força do nosso inconsciente sobre nós, do nosso subconsciente, mas ainda assim, a tese de Freud, sabe qual era? Era que tudo isso era material. Apesar de, explicando melhor, apesar de não ser material, a realidade emocional se manifesta no mundo material e a causa é o cérebro. Daí a ideia que se fazia é o seguinte, que a alma é um suor do cérebro. Quem diz isso foi Carlos Vogt, químico alemão. Né? E Freud parecia seguir essa tradição. Ou seja, há fenômenos que não são físicos, orgânicos, são psíquicos. Mas esse psíquico é subproduto do cérebro, porque Freud era materialista. E a psicanálise freudiana é materialista. Mas foi ótimo detectar aquilo que eu vou chamar de maneira simples, as tensões psíquicas. Freud conseguiu perceber os recalques, as tensões psíquicas que se somatizam em nosso corpo, gerando doenças mesmo, por algo que é psíquico. Ora, por que nós estamos falando isso? Mais tarde, veio as ciências transpessoais, que começaram a dizer, nós não somos o corpo, nós somos uma consciência que vai além do corpo, né? Estudou além do cérebro, mas todas essas ciências, com seus grandes pesquisadores, foram depois de Allan Kardec e da doutrina espírita. Com todo respeito a elas, Allan Kardec já havia chegado a essas conclusões, e muito melhor, quando detectou o ser espiritual, o espírito que somos, a realidade na qual estamos, e fez, através do seu contato com o mundo espiritual, a produção de um corpo doutrinário que nos ajuda a entender a vida, a nossa vida ao nosso redor, a nossa vida material e, por consequência, a nossa vida emocional. Utilizando linguagem simples e às vezes não compreendida, Allan Kardec toca nas grandes questões psíquicas. Quando eu examino, por exemplo, perfeição moral, último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, eu vejo ali um estudo da psicologia humana. Só que sem falar nesses termos. Sem falar em inconsciente, sem falar em subconsciente, sem falar na linguagem técnica, Allan Kardec estava estudando as questões psíquicas da criatura. O pensamento de Allan Kardec é de vanguarda, a ponto de Gabriel Delande dizer que no futuro as ciências do comportamento necessitarão do espiritismo para entender o ser humano de uma forma mais abrangente, de uma forma mais integral. Gabriel Delande falou isso no século XIX, e ele tinha razão. Mais de um século depois, a psicologia transpessoal, que tenta defender a ideia de que há um espírito também, só que com outra nomenclatura, tenta defender que há relações intersociais ou interpessoais, mas relações interpsíquicas também, com seres de outra dimensão, ou seja, as influências mediúnicas, que podem causar também quadros aí emocionais, mas o que a doutrina espírita toca, que as ciências psíquicas param. Eu não falei que Freud, a psicologia, a psicanálise chegam até as tensões, o que é muito bom.
Porque boa parte dos conflitos emocionais que nós temos começaram com certas tensões, ou se quiser, certas fixações. Aquela ideia fixa que a gente começou a agasalhar, acumular e que ficou quase como um martelo batendo em nossa cabeça. Ali que começou. E às vezes os grandes quadros de surtos começou com essa ideia fixa que começava a martelar em nossa cabeça. Por isso a gente se surpreende. Fulano surtou? Como é possível? Eu nunca imaginei que fulano ia ser assim, que fulano ia surtar dessa forma. Uma pessoa tão comportada, tão equilibrada. Você estava dentro da cabeça dele? Você via dentro dos pensamentos dele para saber? Ah, meu pai, meu avô era uma pessoa tão nobre, aí chegou na idade avançada, um processo de demência, começou a ficar assim, uma pessoa sem pudor. A enfermeira toma conta dele, ele passa a mão na enfermeira, desavergonhado, falando coisas chulas, atacando qualquer mulher que passa por ele. Nunca foi assim na vida. Você estava na cabeça dele? Às vezes ele tinha esses conflitos dentro dele que alimentava e não solucionou. E aí, quando a idade avançada chegou, a demenciação, algum processo de doença, não tem mais o controle tão grande da censura psíquica que tinha, do conflito que ele não conseguiu superar, ele apenas recalcou, veio à tona tudo. E aí começa a falar palavrão, começa a ser inconveniente, começa a ser chulo em qualquer situação. Era aquilo que estava dentro dele. Porque isso não se retira do nada. Então, veja como saúde mental na doutrina espírita vai além, porque a doutrina espírita vai além das tensões. As tensões psíquicas nos dão uma compreensão muito boa do que ocorre aqui no mundo. Só que a doutrina espírita vai dizer uma coisa que a psicologia convencional não diz. Vai dizer que por detrás de uma tensão psíquica há sempre uma raiz moral. Porque os psicólogos, os psicanalistas de maneira geral vai dizer, não, existe aí uma tensão dentro de você, um conflito dentro de você. Mas qual é a solução? Quase sempre é uma solução material. Às vezes ajuda. Não, vai se parecer, vai tirar férias. Às vezes ajuda, a pessoa está muito estressada, está muito tensa. Mas às vezes há determinados conflitos que isso não soluciona. Há tensões que o indivíduo agasalha que não vai ser com soluções materiais. Ah, vai viver o prazer, vai viver a vida. Quantas vezes no passado a pessoa tinha um conflito, por exemplo, conflito na sua relação afetiva, na sua relação amorosa. Aí o psicanalista de formação materialista vai dizer assim, viva o que você tem que viver, se satisfaça como pessoa, se esqueça o resto. Porque isso é um recalque. Se você jogar para fora tudo e viver o que você quiser viver, sem se importar com ninguém, você vai ficar feliz. Aí a pessoa ia viver, aparentemente, por conta do prazer, ficava aparentemente bem, e depois vinha sintomas mais graves do remorso, da consciência de culpa, por conta de o indivíduo estar em conflito consigo mesmo, da baixa autoestima, porque quando nós nos permitimos o prazer desenfreado sem ética, nós acabamos não gostando de nós, começamos a nos detestar, e perder a confiança em nós mesmos. Então a doutrina espírita vai além, porque a doutrina espírita vai dizer assim, as tensões psíquicas existem, mas qual é a raiz moral? Se eu chego aqui e estou tenso psiquicamente, qual é a raiz moral disso? Ah, porque eu estou com medo de o que eu vou falar as pessoas não gostarem, de repente alguém na plateia vai me criticar. Qual é a raiz moral disso? Vaidade, orgulho, eu estou me importando demais com o que os outros pensam. Ah, eu estou tenso psiquicamente no trabalho. Qual é a raiz moral? Quando a gente vai ver, é uma ambição desenfreada, eu quero ganhar mais dinheiro do que todo mundo. Eu quero, nada contra ganhar dinheiro, mas a volúpia desenfreada de ganhar dinheiro a qualquer custo. Tem algo aí de ganância excessiva. Quando a gente vai ver, a raiz moral das nossas tensões sempre tem uma imperfeição ou um vício do espírito, um vício moral do espírito. Sempre. Kardec diz isso em O Céu e o Inferno. Toda imperfeição gera sofrimento. Toda imperfeição gera sofrimento. Qualquer imperfeição. Se você é do tipo que sai sempre em cima da hora dos compromissos, isso é um sofrimento para você. Porque quando você pega o elevador para.
Ou então o vizinho quer conversar com você na hora e você é apressado, você já fica ansioso, já dá uma patada nele. O síndico do prédio vai lá e vai querer conversar com você na hora que você está a 5 minutos de chegar no trabalho, sendo que você vai pegar um trânsito de meia hora. Então é um sofrimento. Qualquer imperfeição da alma traz sofrimento. E é isso que a doutrina espírita vai dizer com as questões da saúde mental. Os quadros que nós trazemos com marcas físicas ou de saúde psiquiátrica têm raízes reencarnatórias. Tem raízes reencarnatórias. Sempre há uma raiz reencarnatória. Por exemplo, o indivíduo tem fobia social. Já vi um quadro assim, o indivíduo tem fobia social. Um local como esse, com essa quantidade de pessoas, o indivíduo não entra, por conta da quantidade de pessoas que lhe dá sintomas fóbicos. Aí se a gente for mergulhar na história espiritual desse sujeito, em tese, eu não estou dizendo que é o caso, tá? Cada caso é um caso, mas em tese, como nós já observamos em um caso específico, vai recuar e, por exemplo, ele foi uma pessoa no passado, um homem público, que fez mal ao público, à população, que desviou verba, aqui no Brasil quase não existe isso, né? Mas desviou verba, se locupletou, comprou BMW e deixou as crianças na escola morrendo de fome por causa da merenda escolar. A justiça humana não pegou, mas ele não escapou da própria consciência. Ao desencarnar, a culpa tomou tanto conta dele, que ao reencarnar, ele fica com medo de ser pego pela justiça. Ele fica com medo de ser desmascarado. Ele guarda isso no inconsciente. Então ele traz no inconsciente esse medo da população. Ao entrar aqui, ele fica com medo de ser desmascarado, entre aspas, daquilo que ficou escondido do mal que ele fez no passado reencarnatório. Só em tese para a gente dizer um caso. Certa vez acompanhei um quadro de um jovem que tinha narcolepsia. Qualquer coisa, pá, tombava e dormia, que é um transtorno do sono, né? Até dirigindo, tomava medicações inclusive de alta tecnologia, e mesmo assim não cedia. E aí, ele foi fazer uma experiência aí de regressão e se viu suicidando-se, tomando medicamentos para aqueles barbitúricos que a pessoa dormia, como aconteceu com Marilyn Monroe, que tomou medicações e dormiu e teve uma parada cardíaca. Os ansiolíticos atuais não dão, mas os barbitúricos do passado, o excesso dava parada cardíaca. Muita gente se suicidou assim, né? Os pentobarbital da vida, né? O indivíduo tomava e tinha uma parada cardíaca, né? Morria dormindo. Volta, graças à consciência de culpa, com aquela tendência psíquica ou física. Um indivíduo que lesou a sensibilidade afetiva dos outros. Conquistou, seduziu com seu carisma. Aí volta com inibições, impotência masculina, frigidez feminina, ou então inibições emocionais, timidez, inibição, para o estabelecimento de relações afetivas. Porque no inconsciente acha que não merece, pelo mal que fez a outrem. Eu estou dizendo, em tese, alguns quadros. Não todo caso que eu estou citando assim é assim. Cada caso é um caso, mas genericamente podem estar enquadrados nesses quadros que tem a ver, portanto, com essa questão reencarnatória. O que eu quero enfatizar aqui já para concluir é o seguinte. Emmanuel, na obra O Consolador, vai dizer o seguinte. Perguntaram a ele qual o conceito de saúde no plano espiritual. E ele vai dizer, para os homens encarnados, a saúde é o perfeito equilíbrio dos órgãos. Mas para o plano espiritual, é a harmonia da alma, sem a qual será impossível a saúde orgânica. E para a obtenção da qual o homem encarnado durante ainda muitos anos, vai necessitar de cirurgia, de medicação e de acompanhamento médico. Ou seja, a saúde perfeita é a saúde da alma, a saúde verdadeira é a saúde da alma. Ainda, porque não temos essa saúde da alma, para chegar nela, precisaremos de cirurgia, de medicações, de todas as terapias médicas aí, que são alternativas temporárias até a gente encontrar a saúde da alma. É por isso que quando você pega o Evangelho de Jesus, eu fico impressionado nisso. Você pega o Evangelho de Jesus, abre, Jesus não teve um problema de saúde.
Não tem assim um sarampo, uma diarreia ele não tem. E olha que os evangelistas anotavam coisas, né, detalhes dos evangelhos anotavam. Um H1N1, uma gripe ele não teve. Ali era a saúde perfeita que se irradiava. Então esse tipo de saúde a gente está ainda, né? E às vezes para alcançá-la é necessário os processos enfermiços temporários que vão nos reorganizando para a obtenção dessa saúde maior. Há um caso emblemático na obra de André Luiz, Os Mensageiros, chamado o de Otávio, a queda de Otávio, que fala de um caso ali emblemático. O indivíduo tinha sintomas psíquicos, mas que era originado de uma mediunidade desenvolvendo e algumas questões emocionais que ele trazia do passado. Ele foi para um psiquiatra materialista, eu estou encurtando a história é mais longa. Ele foi para um psiquiatra materialista e o psiquiatra que tinha formação freudiana materialista recomendou ele o seguinte: esse é um problema sexual. Você está muito recalcado, ele tinha acabado de se casar. Extravase a sua sexualidade. E ele se tornou uma pessoa depravada. Veio com uma tarefa bonita, uma bela tarefa, espiritual inclusive, espiritual, com uma mediunidade que estava começando a se desabrochar, uma tarefa social que ele começava a se inserir. Quem leu o caso todo deve lembrar os detalhes do caso, eu estou aqui encurtando. E ele começou a se desorganizar, a esposa morreu de angústia, e ele não chegou aos 50 anos, se não me falha a memória, destruindo o corpo pela sífilis. Na época se morria muito de sífilis por conta da promiscuidade sexual, pela sífilis, por transtornos mentais, talvez decorrentes da sífilis, André Luiz não especifica, e pelo abuso de álcool. Olha só. Porque a recomendação, não foi só a recomendação, as escolhas dele também, mas uma recomendação essencialmente materialista. Esse é um problema sexual, extravase. O erro do passado da repressão deixava as pessoas atormentadas, mas o extravasar também não é o melhor equilíbrio. Então vejamos, assim é na sexualidade, assim em âmbito... A doutrina espírita nos dá um norte, porque está fundamentada ali no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é todo ele um tratado de higiene mental de Joana de Ângeles. A gente pensa no Evangelho de Jesus só como um sistema de moral, como se fosse assim uma regra, um monte de regrinha de comportamento para a nossa vida. Não é. As religiões que saíram mais tarde do cristianismo é que inventaram um monte de regrinha, como se fosse o que é que você deve vestir, o que é que você deve comer, como você deve se comportar, como você deve falar. Mas o Evangelho de Jesus é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. O Evangelho de Jesus apresenta uma ética, que não é a ética de assim, uma regrinha de etiqueta social, mas é um tratado de higiene mental. Perdoar os outros é para você conservar a saúde mental. Fazer o bem é para você ter defesas psíquicas. Não julgueis, não se meta na vida alheia. Não queira assumir o problema que o outro não quer resolver. Ajude sem assumir. Ajude sem se perturbar. Porque quando eu julgo, eu já estou entrando na faixa psíquica do problema alheio. Eu já estou assimilando o conflito do outro para mim. Toda vez que eu julgo, toda vez que eu condeno. Daí Emmanuel vai dizer, não raro, todas as pessoas que condenam demais a conduta alheia acabam caindo no mesmo erro que censuram. Por quê? Porque se conectam com isso. Então, meus amigos, para concluir, eu quero dizer o seguinte: quando você vê essas obras espíritas hoje, de Joana de Ângeles, sobre psicologia, sobre comportamento, Emmanuel também que falou muito sobre comportamento. No passado se criticava muito. O que é que esses espíritos estão falando sobre? Eles estavam antecipando o que está acontecendo hoje. Depressão, ansiedade, eles estavam sendo pioneiros. Eles estavam profetizando o que está acontecendo hoje conosco. Sabe por quê? Porque a gente separa. Eu contei isso num grupo de estudo nosso. Quando eu falo, por exemplo, em paciência, você pensa no quê? Paciência é uma virtude moral ou é uma condição psicológica? É uma virtude moral, porque está lá um texto de paciência no Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, texto de um espírito amigo. Tá, a paciência é uma virtude, então, moral. Então, quando você pega uma pessoa depressiva ou deprimida, um dos sintomas mais frequentes numa pessoa deprimida é irritabilidade. A condição clínica dela de depressão
deixa ela mais impaciente, mais intolerante com as coisas. A depressão deixa ela impaciente. O quadro de saúde dela afeta a capacidade dela ser tolerante e paciente com o outro. Paciência é emocional ou é moral? E por que é separado? E por que não é uma coisa só? O que esses espíritos querem dizer, que é a proposta do Evangelho de Jesus, é que essas coisas são uma coisa só. Virtude moral e condição psíquica são lados de uma mesma moeda. São condições da alma. Foi por isso que duas personagens mais importantes da psiquiatria do século XX, Carl Johnson e Melanie Klein, declararam o seguinte: nós somos psiquiatras, somos materialistas, somos ateus, mas chegamos à conclusão que a psiquiatria foca não na saúde mental, mas nos transtornos. Se você tem um transtorno, você tem que se tratar com a psiquiatria. Mas depois que seu transtorno está equilibrado ou está controlado, busque saúde mental. E saúde mental você não vai encontrar na psiquiatria, disse ele. Vai encontrar em outra área. E eles declaram o seguinte: no perdão e na caridade, como está no Evangelho de Jesus, são os melhores elementos de saúde mental. Dois psiquiatras ateus e não religiosos. No perdão e na caridade cristã estão as bases da saúde mental. Da saúde mental. Então, se eu estou amando e meu amor está fazendo mal, eu tenho que educar um pouco melhor o meu amor. Porque o amor verdadeiro, aquele amor que Jesus nos recomendou, nos liberta. Nos causa bem-estar. Se eu realmente estou perdoando, esse perdão deve me fazer bem. Porque o perdão é um presente que eu dou para o outro, mas que eu que fico bem. Eu que recebo o presente. Né? Daí, bem-aventurados misericórdia, porque eles obterão misericórdia. Eles obterão, é um presente que eu recebo. Eu dou para o outro, mas eu que recebo. Isso são tratados de saúde mental. O bem, o amor, a oração, a viagem interior. Cuidar da nossa saúde psíquica é fazer viagem interior. É exercitar o diálogo com o mundo espiritual. Isso quem recomenda aos espíritos em O Livro dos Médiuns. Joana d'Arc tem uma mensagem dizendo: converse com seu anjo da guarda. Estabeleça diálogos, porque esse diálogo vai fortalecer essa conexão com ele. Vai facilitar ele conectar-se com você. Se você treinar o diálogo mental com seu mentor, o seu benfeitor espiritual, essa ponte vai ficar mais fácil. Exercite periodicamente que você vai senti-lo. Não precisa ser médium, não. Qualquer um que faça silêncio interior e que exercite esse diálogo vai se conectar, vai sentir e vai, portanto, ter mais saúde mental. Muito obrigado, muita paz.